8. Estratégia da conquista. Javé disse a Josué: Não tenha medo e não se acovarde. Leve com você todos os guerreiros. Levante-se e suba contra Rai. Veja, eu estou entregando em suas mãos o rei de Rai, junto com o povo, a cidade e as terras dele. Faça com Rai o seu rei, como você fez com Jericó e seu rei. Vocês poderão pegar para si os despojos e o gado. Preparem uma esboscada contra a cidade, por trás dela. Josué e os guerreiros se prepararam para atacar Rai. Josué escolheu 30.000 guerreiros valentes e os enviou durante a noite, ordenando: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade. Não se distanciem muito da cidade e fiquem de prontidão. Eu e o meu pessoal nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem no nosso encontro, como da primeira vez, nós vamos fugir deles, e eles vão nos perseguir. Assim, os atiramos para longe da cidade, pois pensarão: estão fugindo de nós, como da primeira vez. Então vocês sairão da emboscada e se apossarão da cidade. Javé, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, vocês a incendiarão, agindo de acordo com a palavra de Javé. Vejam que isso é uma ordem. Josué os enviou e eles foram se colocar no lugar da emboscada, entre Betel e Rai, ao oeste de Rai. Entretanto, Josué passou a noite no meio do povo. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e passou a revista ao povo. Depois, junto com os anciãos de Israel, subiu contra Rai, à frente do povo. Todos os guerreiros que ficarem com ele subiram também e foram se aproximando, bem na frente da cidade, e acamparam ao norte de Rai. Entre eles e Rai havia um vale. Josué havia tomado cerca de 5.000 homens e os colocara de emboscada entre Betel e Rai, ao oeste da cidade. O povo ficou no acampamento maior, ao norte da cidade, e a emboscada ao oeste da cidade. Nessa noite, Josué foi até o meio do vale. Quando o rei Rai viu isso, ele e todo o povo da cidade se levantaram depressa e saíram para ir ao encontro de Israel e dar combate na descida, diante do deserto. O rei, porém, não sabia que havia uma emboscada contra ele, atrás da cidade. Josué e todo Israel, fugindo derrados, fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo da cidade saiu gritando e perseguindo os israelitas. Ao perseguir Josué, eles se afastaram da cidade, em Rai. Não ficou um homem sequer. Todos saíram perseguindo Israel. E ao perseguir Israel, deixaram a cidade aberta. Então Javé disse a Josué: Estenda contra Rai a aliança que você tem na mão, pois eu vou entregar a você essa cidade. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. Quando ele estendeu a mão, os que estavam na emboscada saíram correndo do seu lugar, entraram na cidade e a tomaram e a incendiaram rapidamente. Os homens de Rai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu. Ninguém deles sabia para que lado escapar, pois o povo que fugia para o deserto voltou para atacar os perseguidores. Vendo que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, pois da cidade a fumaça subia, Josué e todo Israel voltaram a atacarem os homens de Rai. Os outros que estavam na cidade saíram, fazendo os homens de Rai ficar encurralados entre os israelitas, que os derrotaram, a ponto de não sobrar nenhum sobrevivente ou fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto onde eles os haviam perseguido, e depois que todos eles caíram ao fio da espada, os israelitas voltaram para Ai e passaram o fio da espada toda a população. O total dos que caíram nesse dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, isto é, toda a população de Ai. Josué não retirou a mão com que havia estendido a lança, enquanto não foram eliminados todos os habitantes de Ai. Entretanto, Israel tomou como saque o gado e os despojos.
dessa cidade, como Javé havia ordenado a Josué. Josué incendiou Rai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, que permanece até o dia de hoje. Quanto ao rei de Rai, mandou pendurá-lo numa árvore até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver, e jogaram o cadáver à porta da cidade, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. O culto e a constituição da nova sociedade. Josué construiu então para Javé, Deus de Israel, um altar no Monte Ebal, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tenha sido passado, e sobre ele ofereceram holocaustos a Javé, e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com os anciãos, os oficiais e os juízes, estavam ambos os lados da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança de Javé, e estavam juntos, tanto imigrantes como nativos, metade deles diante de Monte Garizim e a outra metade diante de Monte Ebal, conforme tinha ordenado Moisés, servo de Javé, quando abençoou o povo de Israel pela primeira vez. A seguir, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e maldições, conforme tudo está escrito no livro da lei. Josué não omitiu nenhuma palavra que Moisés tinha ordenado. Leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive para as mulheres, crianças e imigrantes que viviam com ele.